E aí, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Pedro Araújo aqui falando do Colégio de Lins. E vamos lá para a nossa aula de literatura, beleza? Essa aula é para as turmas do primeiro ano A e do primeiro ano B. Galera, na nossa última aula de literatura, vocês devem lembrar que nós fizemos uma revisão sobre as funções da literatura. Eu mandei lá uns slides, creio que vocês acessaram. Então nós vamos agora continuar exatamente de onde nós paramos, beleza? Já revisamos as funções da literatura, que é o capítulo 2, e vamos então começar agora o capítulo 3. Então eu vou pedir que você aí pegue o capítulo 3, beleza? Dá um pause no vídeo, corre lá na mochila, pega o capítulo 3, traz para cá, porque eu vou aqui, enquanto vou mostrando para vocês o livro, para a gente ir estudando, vou fazer alguns comentários e também haverá algumas atividades que vocês farão no decorrer dessa aula, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Ó, seguinte. Creio que no primeiro ano B eu já comecei isso aqui. No primeiro A, não lembro exatamente, mas vamos lá para essa introdução. O tema desse capítulo é Guerreiros, Delirantes e Farsantes. É o início da literatura, das primeiras histórias lá na Grécia Antiga, beleza? Então vamos lá para o primeiro parágrafo aqui. Leia o que Aristóteles diz sobre a poesia no texto ao lado. O termo poesia tem origem no grego, poieses, que significa produzir, criar. O surgimento da poesia é consequência da natureza humana. De acordo com o filósofo grego Aristóteles, o dever de imitar é inato ao homem. Observe que o filósofo alia uma disposição natural a outra também natural. Além de querer imitar, o homem também aprecia a imitação. Nós conversamos sobre isso na nossa última aula, sobre o quanto a arte, ela o tempo inteiro, ela tenta imitar a vida. E eu lembro que eu falei para vocês do mito da caverna do Platão. O mito da caverna é aquele em que havia moradores em uma caverna e eles cresceram lá, nunca saíram dessa caverna, e no fundo da caverna eles viam somente sombras que passavam de pessoas ou animais que passavam pela porta dessa caverna, e o sol projetava a sombra desses animais, dessas pessoas, no fundo da caverna. Então, para os moradores daquela caverna, aquelas sombras que eles viam na parede era a realidade, era a vida real. Eles não imaginavam que para além daquela sombra havia algo muito maior, muito mais colorido, muito mais vivo. Ou seja, para quem estava na caverna, aquela sombra, aquela imitação era a realidade. E é isso que a arte faz. Ou seja, em uma música, em um filme, em uma série, em uma poesia, quando você lê aquelas palavras, quando você assiste aquele filme ou quando você lê aquele livro, você é inserido dentro de uma realidade, e aquela realidade, ela é como se fosse uma sombra do mundo real, uma sombra da nossa realidade. Então é por isso que a gente faz essa associação. Ou seja, a imitação que a arte faz, na verdade, ela é algo próprio da natureza do homem. O homem, ele precisa da arte para sobreviver. É tão essencial quanto dormir. Se o seu corpo não consegue ficar 24 horas ligado em sequência por vários dias, porque isso causaria um desgaste das suas funções vitais, da mesma forma a poesia, a arte, a música, a literatura, a dança, ela é essencial para o ser humano, porque o ser humano não conseguiria viver somente de realidade sem que ele tivesse um escape, uma fuga, que é justamente a arte. Uma criança, quando ela aprende a falar, ela começa a cantar. Quando ela aprende a andar, ela começa a dançar. A arte, ela está ligada de uma maneira intrínseca, de uma maneira inata, à própria natureza humana. Beleza? Vamos continuar aqui. Para refletir sobre os gêneros narrativo, lírico e dramático, não percamos de vista as palavras de Aristóteles, as quais, mais de 2000 anos depois, continuam vivas nas discussões acerca do fazer literário. Então, aquilo que Aristóteles falou há mais de 2000 anos atrás ainda tem sim muito sentido, porque ele foi a primeira pessoa a fazer uma reflexão sobre o papel da arte na vida humana. Beleza? Então vamos lá para algumas perguntas. Eu quero que você pense aí, que você responda, beleza? Considerando sua experiência de vida e o pensamento aristotélico, responda. Por que a imagem do original, a sombra, pode nos ensinar mais do que o original? Responda com base nas palavras de Aristóteles acerca da reação do homem diante da imagem.
tendo em mente também o fato de que o conhecimento do original é importante para que a relação do homem com a imagem seja prazerosa. Pensa aí na resposta, dá um pause e aí vamos conversar. O que é que Aristóteles quer dizer quando ele fala isso? Que a imagem do original pode ensinar mais do que o original. Veja só, a arte, ela te coloca numa posição muito confortável de reflexão. Você consegue mudar o teu ponto de vista. Então, muitas vezes, você consegue ver uma coisa acontecendo. Imagina que você está vendo um filme, lendo um livro, e aí você vê uma certa situação, sei lá, uma pessoa passando por uma dificuldade, a perda de um amigo íntimo. E aquilo te coloca numa posição que você consegue lidar com aquela experiência sem o trauma de viver aquilo na realidade. Você consegue ter sentimentos, você consegue imaginar, você consegue sentir, mas sem necessariamente ter passado pelo original. Ou seja, a imagem do original, ela pode te ensinar bastante. Porque muitas vezes quando você passa por uma situação de sofrimento, terminou o namoro, aí chora horrores, né? Mas talvez se você lê, ou se você vê um filme, e você vê ali a situação de namoro que não está rodando muito certo, e que acabou, e que foi dolorido, você consegue fazer um aprendizado mais rápido. Você consegue pensar com mais clareza, poxa, talvez foi melhor assim. Porque você não está diretamente envolvido da maneira que está participando, você está observando, você está lendo, você está assistindo. Então, você consegue talvez aprender melhor. E se você tiver um conhecimento do original, aí é que aquilo vai ter mais força, porque se você assistir, ou se você ler um livro, uma situação, e você, poxa, já passei por isso, e você, ao assistir o filme, a série, ou ler o livro, você acaba revivendo aquilo, nossa, você consegue ter uma reflexão muito maior, não só sobre aquilo que você está vendo, seja no livro ou no filme, mas também você consegue fazer com que aquilo te ajude a refletir sobre o que aconteceu com você mesmo. Então, o aprendizado, a reflexão, o enriquecimento intelectual, emocional e cultural que a arte te proporciona é muito maior, beleza? Segunda pergunta. A literatura imita a realidade. E a imitação, segundo Aristóteles, é congênita, ou seja, nasce junto no homem. É possível afirmar que a literatura também seria consequência do instinto, dado que o homem aprende pela imitação? Essa pergunta é boa. Quero que você pense aí para responder. Veja só. É possível afirmar que a literatura também é consequência do instinto? Galera, possivelmente não. Sim e não. Isso é meio complexo. Por quê? O que é que dá ao homem a capacidade de pensar, de raciocinar, de conseguir produzir algo intelectual? É o instinto? Não, não é. É a linguagem. Como assim a linguagem? Veja só, o ser humano ele só é diferente dos animais porque o ser humano tem linguagem. O que nos separa da selvageria é a linguagem. O ser humano consegue pensar, consegue raciocinar porque você sabe falar uma língua. Como assim? Ora, você agora só consegue pensar usando palavras. Quando você raciocina, você usa palavras. Se na sua mente não tivesse nenhuma palavra, você não conseguiria fazer nenhum raciocínio. O que isso quer dizer? Que a capacidade do ser humano de pensar, e de criar e de imitar, ela está muito ligada com a linguagem e não, talvez, com o instinto. É claro que o instinto, ele contribui, o instinto nos atrai. Você vê uma música, você acha interessante, né? Ou então, você tem algo instintivo do ser humano se inclinar para a arte. Mas sem a linguagem, a arte seria impossível. Na verdade, sem a linguagem, o ser humano seria impossível. Porque sem a linguagem, nós seríamos apenas animais. Nós seríamos como os cachorrinhos, como os pássaros, como os peixes, que só têm instinto. Que até pensa, mas não raciocina. É um pensamento muito curto. É tipo, tô com fome, vou ali comer e vai. Você não consegue raciocinar, pensar no futuro, pensar em estratégias para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, imaginar coisas novas, criar arte, criar poesia, compor uma música. Isso sem o raciocínio seria impossível, beleza? Então vamos adiante. Na 6, para nós continuarmos aí a ver o tema principal desse capítulo, que é os gêneros da literatura. Os diferentes gêneros, o narrativo, o lírico e o dramático. A princípio são esses três. Só que dentro desses três, há várias outras subdivisões com vários tipos de texto. Por exemplo, dentro do gênero narrativo, existe o romance, existe o conto, existe a crônica, existe a anedota.
com um aspecto de comédia, beleza? Então, o gênero narrativo é todo aquele texto que é escrito por um narrador. A maioria dos livros de romance, etc., de investigação, são do gênero narrativo. O gênero lírico é, em geral, a poesia, beleza? Quando há a presença de um eu lírico, né? Geralmente é uma coisa escrita em versos. E o gênero dramático diz respeito a tudo aquilo que foi escrito para ser encenado. O teatro e, atualmente, também a televisão, beleza? Então, esses são os 3 gêneros centrais e, a partir deles, existem as subdivisões, beleza? Mas vamos lá ver aí o que diz aqui essa página 6. Eu vou marcar aqui as partes mais importantes. Vou marcar aqui de roxo. Beleza? Então, Aristóteles dizia que não basta escrever em verso para que o texto seja considerado um poema. Porque naquela época, o acesso à escrita e à leitura era muito raro. Então, vocês devem ter estudado isso. Antes da escrita surgir, o conhecimento era transmitido de forma oral. E era de forma oral, não somente falado, ele era cantado. Eram feitas músicas para transmitir o conhecimento, porque a música você consegue decorar mais facilmente do que se alguém te falar aqui um livro inteiro, a pessoa te fala, lê para você não decorou nada. Agora a música, né, você consegue decorar um pouco mais fácil. Então vamos lá aqui, o que é que ele diz no livro dele poético. Se alguém compuser em verso um tratado de medicina ou de física, será vulgarmente chamado de poeta. Na verdade, porém, nada há de comum entre Homero, que foi um escritor, e Empédocles, que era um médico, um físico, a não ser a metrificação. Aquele, Homero, merece o nome de poeta, e este, o Empédocles, o de fisiólogo mais do que o de poeta. Então, o que é que o Aristóteles está dizendo? Que para você ser poeta não basta escrever versos. Porque naquele tempo, na Grécia Antiga, todo mundo escrevia versos. Se pegar um livro de medicina, que foi escrito na Grécia, ele vai estar escrito em versos, como se fosse um poema. Porque aquela era a maneira mais culta de escrever e era também a maneira como as pessoas conseguiam memorizar mais facilmente, porque tinha rima, tinha musicalidade, então você meio que aprendia a música e automaticamente aprendia o conteúdo, beleza? Mas agora que a leitura e a escrita estão de fácil acesso, é muito mais eficaz você escrever um grande livro sem ter que ficar perdendo tempo, fazendo rima, etc. Beleza? Mas naquela época não, naquela época todo mundo escrevia em verso. E aí muita gente era chamada de poeta, mas na verdade não. O poeta, ele tem uma outra função, que nós já conversamos, né? Não é somente o de produzir um texto, não basta escrever em versos, né? Você precisa provocar um sentimento de catarse, você precisa provocar algo que tenha uma ligação, uma conexão artística, beleza? Vamos lá. Para um texto ser considerado literário, não basta que ele tenha elementos do texto literário. No entanto, a compreensão desses elementos é fundamental para distinguir um gênero do outro. Então, não basta só ter a rima, ter a métrica, né? Você precisa de outros elementos, de uma composição, até para você distinguir, né, cada tipo de texto e os diferentes gêneros, que é o que a gente está tratando nesse capítulo. Então, nesse sentido, e segundo a classificação aristotélica, o gênero narrativo é um texto longo, cujo eixo é a trajetória de um herói ou homem superior. É claro que isso mudou, tá, gente? Aí é nessa época que está sendo falado. O gênero dramático se constitui em um texto de extensão menor, no qual se imitam ações de homens superiores, como na tragédia Édipo Rei, do grego Sófocles. Inclusive, essa tragédia Édipo Rei, eu devo ter comentado com vocês nessa sala rapidamente, é uma excelente tragédia. Aconselho, se você algum dia quiser ler uma tragédia grega, leia Édipo Rei. É sobre a profecia que um rei teve de que o seu filho iria assassiná-lo e se casar com a sua esposa. Então, o rei, com medo de que isso acontecesse, mandou um encarregado, um servo, matar o seu próprio filho criança ainda. Só que, né, esse servo, ele teve pena, não conseguiu matar a criança. Então ela colocou a criança numa cestinha e colocou no rio. Sim, parece com Moisés. E aí, essa criança, ela foi seguindo o fluxo do rio e foi parar em outro reino. Chegando nesse outro reino, essa criança foi adotada, cresceu, virou um grande líder e um dia, esses dois reinos entraram em guerra. E essa criança, que era o filho do rei, ela liderou o exército contra o reino de seu pai e venceu a guerra. Então ele acabou matando o rei, que era o seu próprio pai, e como prêmio ele se casou com a rainha, que era a sua própria mãe.
E aí, quando isso aconteceu, quando a profecia foi revelada, né, ele furou os próprios olhos. Esse gesto de furar os olhos na mitologia grega é algo muito significativo. É quando você percebe que você não consegue escapar do destino, ou que você foi enganado pelo destino. É quando você percebe que toda a sua vida, na verdade, você viveu uma mentira e somente agora é que você vê a verdade. E você não consegue suportar essa verdade. Então você fura os seus olhos. Como se você dissesse, eu não quero ver isso que eu estou vendo. E aí você fura os seus próprios olhos. Mas enfim, aconselho muito a leitura. É um livro muito fininho, é escrito em versos. Então você lê rapidinho, beleza? Fica uma leitura para quarentena. Vamos lá, continuando. O gênero lírico, não sendo uma narrativa nem peça trágica ou cômica, faz parte de textos nos quais acontece a relação entre música e literatura. E nesse caso, o ritmo e o metro são essenciais. Em geral, gente, gênero lírico é a poesia, beleza? Aos gêneros da literatura devemos associar de acordo com as particularidades de cada um deles. Subgêneros como a epopeia, o romance, o conto, a novela, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, o soneto, a ode, entre outros. A gente vai ver a classificação melhor a seguir. Então, gênero narrativo. Gênero narrativo são os textos narrativos, né? Aqueles textos em prosa. A maior parte dos livros hoje em dia são narrativas, né? Um narrador que conta uma história, As Vantagens de Ser Invisível, A Culpa é das Estrelas, After, que mais? Como Eu Era Antes de Você. Todos esses livros aí que vocês devem ler são gênero narrativo, né? Um narrador, a história lá que se desenrola, geralmente um romance, beleza? Mas existem outras formas também. Uma delas é a epopeia. O que é a epopeia? É um gênero narrativo. Isso aqui, galera, eu não vou ler muito agora, para a gente não perder muito tempo, mas o livro digital, esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vai estar disponível logo abaixo dessa videoaula. Você vai ver lá, vai estar videoaula, e logo embaixo vai ter livro digital, capítulo 3. E aí você clicando nesse livro digital, você vai poder ter acesso a tudo isso aqui e ler com calma em casa. Ou, é claro, o seu livro impresso, se você tiver aí, é melhor você ler o seu livro impresso, e aí você vai ter mais tempo para ler com calma. A vantagem do livro digital é que em alguns momentos vão aparecer alguns ícones, como esse aqui, e aí quando você clica, ele vai abrir um conteúdo midiático, beleza? Então, você clicou aqui, eita, conteúdo não encontrado. Mas, não sei o que aconteceu. Mas você clica aqui e aí você vai ser direcionado a um vídeo, a imagem, alguma coisa assim, beleza? Então, aqui, dá para clicar aqui, e aí você vai ver aqui a imagem completa, enfim, beleza? Vocês, com o livro digital, tem alguns recursos que podem ser ativados. Aqui mais uma vez eu posso clicar, e aí vai abrir aqui a imagem mais uma vez, a mesma imagem. Beleza? Em alguns momentos isso vai acontecer aqui, deixa eu ver se isso funciona. Não sei porque não está funcionando, mas quando vocês tentarem vai funcionar, beleza? Eu acho que eu acabei perdendo a minha conexão aqui com a internet. Mas sem problema, vamos lá continuar de onde nós paramos, beleza? Então, o que é a epopeia? A epopeia é um longo poema narrativo que trata da trajetória de um herói. E esse herói ele vai fazer um grande feito, beleza? Então, existem algumas epopeias muito famosas que depois eu posso indicar para vocês, mas em geral é isso aí. A fábula e o apólogo. A fábula a gente já conhece, são aquelas narrativas curtas em que geralmente os personagens são animais na fábula e no apólogo são objetos. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Beleza? E aí, a fábula e o apólogo, eles sempre tentam passar uma lição de moral. Vamos ver aqui esse exemplo que é bem interessante. A Raposa e as Uvas. Não é a música do Reginaldo Rossi, que é top inclusive, mas é uma fábula grega, beleza? Uma raposa passou por uma videira e viu suspenso nela um belo cacho de uvas. Faminta lambeu os beiços, esticou-se ao máximo e fez de tudo para alcançá-lo, mas nada deu certo. Cansada, resolveu ir embora e disse: estão verdes mesmo. A fábula mostra que assim também há certas pessoas que, por incapacidade, não conseguem realizar suas tarefas e culpam as circunstâncias. É aquela coisa, né? O cara chega na menina e aí vamos ficar... não quero não sei o que. O cara, também não queria, era feia, né? Só porque não conseguiu, aí fica querendo diminuir, menosprezar, né? Isso acontece bastante, né?
Mas enfim, vamos lá. A novela de cavalaria. Esse gênero narrativo é top, acontecia bastante, ele durante vários e vários séculos foi escrito, que é na verdade uma novela com herói, com mocinhas, com perigo, com lutas e guerras, beleza? Então é um tipo de narrativa que vai contar aí geralmente histórias de cavaleiros, né? Aquele cara no cavalo com armadura que vai lutar contra o dragão, lutar contra o inimigo, resgatar a donzela, esse tipo de coisa aí. Talvez você já tenha ouvido falar nessa história aqui, ó, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, que é uma grande novela de cavalaria. Essa imagem aqui, ó, é justamente a imagem do Rei Arthur, beleza? Vamos lá, adiante. A crônica e o conto, que são os meus gêneros favoritos, beleza? Que é uma história curta, breve, que você lê e você já tem ali o começo e o final da história. A crônica, ela tá mais ligada aos fatos cotidianos, uma coisa do dia a dia, né? Alguém que foi no supermercado, aconteceu alguma coisa, algo assim. Enquanto o conto, ele é como se fosse um mini livro. É uma história que se passa ali em qualquer lugar, pode ser a fantasia, pode ser de qualquer coisa, e ela ali curtinha, né? Tem ali poucas páginas, 20, 30 páginas no máximo, beleza? E aí vocês dêem uma lida depois disso aí também, certo? E aí vem o romance, que é o preferido de todos. A maioria dos livros são publicados, são romances. Galera, uma coisa que é importante vocês entenderem aqui, e que eu já falei na sala, mas eu vou relembrar. Não pensem que romance é uma história de amor entre duas pessoas, não é isso. O romance, ele é um gênero textual. É uma estrutura, ó, mais complexa do que a do conto. O que é um romance? O romance é uma história narrada com vários personagens e vários núcleos, e esses personagens vão evoluindo ao longo da história até chegar no ponto alto, que é chamado de clímax, beleza? Então, isso é que significa romance, certo? A história de amor entre dois personagens é somente um romance que a gente chama uma história romântica, uma história de amor. É o romance romântico, como a gente costuma chamar. Mas a gente faz essa associação errada às vezes. Então, por exemplo, você já deve ter lido o livro, ou pelo menos ter ouvido falar, ou até mesmo ter visto o filme, não sei nem se tem filme. Naquele livro, O Menino do Pijama Listrado. Talvez você já tenha lido o livro. Conta a história de uma criança no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Um livro super triste, mas a classificação dele é romance. É porque ele conta uma história de amor? Não, não tem nada a ver com isso. É romance porque é uma história narrada, né, longa, com vários personagens e beleza. Essa aqui é a definição, tá certo? Então vamos lá, adiante, beleza? Tem aqui algumas grandes narrativas, nós vamos ver aqui, ó, Homero, que escreveu a Odisseia, também escreveu a Ilíada. Tem aqui alguns livros, ó. A Divina Comédia é um livro muito bom, ele é do Dante Alighieri, é o nome do autor, beleza? Esse aqui, ó, Dante Alighieri. Em casa vocês veem com mais cuidado, essa página aqui ela é bem legal. Tem também o Dom Quixote, ó, que foi escrito pelo Miguel de Cervantes. O Dom Quixote é fantástico, beleza? Eu vou até colocar aqui um videozinho do Dom Quixote para vocês assistirem, um desenho animado, vocês vão gostar, assistam, beleza? E algumas coisas mais modernas, né? Como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Ulisses, Grande Sertão Veredas. Esse Grande Sertão Veredas é um livro fantástico, é sobre cangaço, ó. Inclusive ele foi adaptado para a novela da Rede Globo, aquela novela... Esqueci o nome agora, Cordel Encantado, se não me engano. Que é uma mulher que ela se fantasia de homem para poder ir lutar no cangaço, para vingar o pai dela. Parece um pouco a história da Mulan também, beleza? E é isso aí, galera. Agora vem as atividades. O vídeo já está ficando muito longo. Vamos encerrar por aqui. Dever de casa. Página 12, questões 1, 2, 3... 4, 5 e 6, beleza? Páginas 12 e 13, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou disponibilizar o livro digital para você que não tem o livro poder responder a atividade, e você que tem um livro, responde aí, que quando a gente voltar, eu vou carimbar esses livros aí. Beleza, galera? Então é isso. Por hoje ficamos por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado aí a aula. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Beijo. Até mais.
página 6, para nós continuarmos aí a ver o tema principal desse capítulo, que é os gêneros da literatura. Os diferentes gêneros, o narrativo, o lírico e o dramático. A princípio são esses três. Só que dentro desses três, há várias outras subdivisões com vários tipos de texto. Por exemplo, dentro do gênero narrativo, existe o romance, existe o conto, existe a crônica, existe a anedota, uma espécie de comédia, beleza? Então, o gênero narrativo é todo aquele texto que é escrito por um narrador. A maioria dos livros de romance, etc., de investigação, são do gênero narrativo. O gênero lírico é, em geral, a poesia, beleza? Quando há a presença de um lírico, né? Geralmente é uma coisa escrita em versos. E o gênero dramático diz respeito a tudo aquilo que foi escrito para ser encenado. O teatro e, atualmente, também a televisão. Beleza? Então, esses são os três gêneros centrais e a partir deles existem as subdivisões. Beleza? Mas vamos lá ver aí o que diz aqui essa página 6. Eu vou marcar aqui as partes mais importantes. Vou marcar aqui de roxo. Beleza? Então, Aristóteles dizia que não basta escrever em verso para que o texto seja considerado um poema. Porque naquela época o acesso à escrita e à leitura era muito raro. Então, vocês devem ter estudado isso. Antes da escrita surgir, o conhecimento era transmitido de forma oral. E era de forma oral, não somente falado, ele era cantado. Eram feitas músicas para transmitir o conhecimento, porque a música você consegue decorar mais facilmente do que se alguém te falar aqui um livro inteiro, a pessoa te fala, lê para você não decorou nada. Agora a música, né, você consegue decorar um pouco mais fácil. Então vamos lá aqui, o que é que ele diz no livro dele, Poética. Se alguém compuser em verso um tratado de medicina ou de física, será vulgarmente chamado de poeta. Na verdade, porém, nada há de comum entre Homero, que foi um escritor, e Empédocles, que era um médico, um físico, a não ser a metrificação. Aquele, Homero, merece o nome de poeta, e este, o Empédocles, o de fisiólogo, mais do que o de poeta. Então, o que é que o Aristóteles está dizendo? Que para você ser poeta não basta escrever versos. Porque naquele tempo, na Grécia Antiga, todo mundo escrevia versos. Se pegar um livro de medicina, que foi escrito na Grécia, ele vai estar escrito em versos, como se fosse um poema. Porque aquela era a maneira mais culta de escrever e era também a maneira como as pessoas conseguiam memorizar mais facilmente, porque tinha rima, tinha musicalidade, então você meio que aprendia a música e automaticamente aprendia o conteúdo, beleza? Mas agora que a leitura e a escrita estão de fácil acesso, é muito mais eficaz você escrever um grande livro sem ter que ficar perdendo tempo, fazendo rima, etc. Beleza? Mas naquela época não, naquela época todo mundo escrevia em verso. E aí muita gente era chamada de poeta, mas na verdade não. O poeta, ele tem uma outra função, que nós já conversamos, né? Não é somente o de produzir um texto, não basta escrever em versos, né? Você precisa provocar um sentimento de catarse, você precisa provocar algo que tenha uma ligação, uma conexão artística, beleza? Vamos lá. Para um texto ser considerado literário, não basta que ele tenha elementos do texto literário. No entanto, a compreensão desses elementos é fundamental para distinguir um gênero do outro. Então, não basta só ter a rima, ter a métrica, né? Você precisa de outros elementos, de uma composição, até para você distinguir, né, cada tipo de texto e os diferentes gêneros, que é o que a gente está tratando nesse capítulo. Então, nesse sentido, e segundo a classificação aristotélica, o gênero narrativo é um texto longo, cujo eixo é a trajetória de um herói ou homem superior. É claro que isso mudou, tá, gente? Aí é nessa época que está sendo falado. O gênero dramático se constitui em um texto de extensão menor, no qual se imitam ações de homens superiores, como na tragédia Édipo Rei, do grego Sófocles. Inclusive, essa tragédia Édipo Rei, eu devo ter comentado com vocês na sala rapidamente, é uma excelente tragédia. Aconselho, se você algum dia quiser ler uma tragédia grega, leia Édipo Rei. É sobre a profecia que um rei teve de que o seu filho iria assassiná-lo e se casar com a sua esposa. Então, o rei, com medo de que isso acontecesse, mandou um encarregado, um servo, matar o seu próprio filho criança ainda. Só que, né,
esse servo, ele teve pena, não conseguiu matar a criança. Então ela colocou a criança numa cestinha e colocou no rio. Sim, parece com Moisés. E aí, essa criança, ela foi seguindo o fluxo do rio e foi parar em outro reino. Chegando nesse outro reino, essa criança foi adotada, cresceu, virou um grande líder e um dia esses dois reinos entraram em guerra. E essa criança, que era o filho do rei, ela liderou o exército contra o reino de seu pai e venceu a guerra. Então ele acabou matando o rei, que era o seu próprio pai, e como prêmio ele se casou com a rainha, que era a sua própria mãe. E aí quando isso aconteceu, quando a profecia foi revelada, né, ele furou os próprios olhos. Esse gesto de furar os olhos na mitologia grega é algo muito significativo. É quando você percebe que você não consegue escapar do destino, ou que você foi enganado pelo destino. É quando você percebe que toda a sua vida, na verdade, você viveu uma mentira e somente agora é que você vê a verdade. E você não consegue suportar essa verdade. Então você fura os seus olhos. Como se você dissesse, eu não quero ver isso que eu estou vendo. E aí você fura os seus próprios olhos. Mas enfim, aconselho muito a leitura. É um livro muito fininho, é escrito em versos. Então você lê rapidinho, beleza? Fica uma leitura para quarentena. Vamos lá, continuando. O gênero lírico, não sendo uma narrativa nem peça trágica ou cômica, faz parte de textos nos quais acontece a relação entre música e literatura. E nesse caso, o ritmo e o metro são essenciais. Em geral, gente, gênero lírico é a poesia, beleza? Aos gêneros da literatura devemos associar de acordo com as particularidades de cada um deles. Subgêneros como a epopeia, o romance, o conto, a novela, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, o soneto, a ode, entre outros. A gente vai ver a classificação melhor a seguir. Então, gênero narrativo. Gênero narrativo são os textos narrativos, né? Aqueles textos em prosa. A maior parte dos livros hoje em dia são narrativas, né? Um narrador que conta uma história, as vantagens de ser invisível, A Culpa é das Estrelas, After, que mais? Como Eu Era Antes de Você. Todos esses livros aí que vocês devem ler são gênero narrativo, né? Um narrador, uma história lá que se desenrola, geralmente um romance, beleza? Mas existem outras formas também. Uma delas é a epopeia. O que é a epopeia? É um gênero narrativo. Isso aqui, galera, eu não vou ler muito agora, para a gente não perder muito tempo, mas o livro digital, esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vai estar disponível logo abaixo dessa videoaula. Você vai ver lá, vai estar videoaula, e logo embaixo vai ter livro digital, capítulo 3. E aí você clicando nesse livro digital, você vai poder ter acesso a tudo isso aqui e ler com calma em casa. Ou, é claro, o seu livro impresso, se você tiver aí, é melhor você ler o seu livro impresso, e aí você vai ter mais tempo para ler com calma. A vantagem do livro digital é que em alguns momentos vão aparecer alguns ícones, como esse aqui, e aí quando você clica, ele vai abrir um conteúdo midiático, beleza? Então, você clicou aqui, eita, conteúdo não encontrado. Mas, não sei o que aconteceu. Mas você clica aqui e aí você vai ser direcionado a um vídeo, a imagem, a alguma coisa assim, beleza? Então, aqui, dá para clicar aqui, e aí você vai ver aqui a imagem completa, enfim, beleza? Vocês, com o livro digital, tem alguns recursos que podem ser ativados. Aqui mais uma vez eu posso clicar, e aí vai abrir aqui a imagem mais uma vez, a mesma imagem. Beleza? Em alguns momentos isso vai acontecer aqui, deixa eu ver se isso funciona. Não sei porque não está funcionando, mas quando vocês tentarem vai funcionar, beleza? Eu acho que eu acabei perdendo a minha conexão aqui com a internet. Mas sem problema, vamos lá continuar de onde nós paramos, beleza? Então, o que é a epopeia? A epopeia é um longo poema narrativo que trata da trajetória de um herói. E esse herói ele vai fazer um grande feito, beleza? Então, existem algumas epopeias muito famosas que depois eu posso indicar para vocês, mas em geral é isso aí. A fábula e o apólogo. A fábula a gente já conhece, são aquelas narrativas curtas em que geralmente os personagens são animais na fábula e no apólogo são objetos. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Beleza? E aí, a fábula e o apólogo, eles sempre tentam passar uma lição de moral. Vamos ver aqui esse exemplo que é bem interessante. A Raposa e as Uvas. Não é a música do Reginaldo Rossi, que é top inclusive, mas é uma fábula grega, beleza?
Uma raposa passou por uma videira e viu suspenso nela um belo cacho de uvas. Faminta lambeu os beiços, esticou-se ao máximo e fez de tudo para alcançá-lo, mas nada deu certo. Cansada, resolveu ir embora e disse: "Ah, estão verdes mesmo." A fábula mostra que assim também há certas pessoas que, por incapacidade, não conseguem realizar suas tarefas e culpam as circunstâncias. É aquela coisa, né? O cara chega na menina e aí vamos ficar... Ah, não, os caras não sei o quê. O cara, também não queria, era feia, né? Só porque não conseguiu, aí fica querendo diminuir, menosprezar, né? Isso acontece bastante, né? Mas enfim, vamos lá. A novela de cavalaria. Esse gênero narrativo é top. Acontecia bastante. Ele, durante vários e vários séculos, foi escrito. Que é, na verdade, uma novela com herói, com mocinhas, com perigo, com lutas e guerras. Beleza? Então, é um tipo de narrativa que vai contar aí, geralmente, histórias de cavaleiros, né? Aquele cara no cavalo com armadura que vai lutar contra o dragão, lutar contra o inimigo, resgatar a donzela. É esse tipo de coisa aí. Talvez você já tenha ouvido falar nessa história aqui, ó, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, que é uma grande novela de cavalaria. Essa imagem aqui, ó, é justamente a imagem do Rei Arthur, beleza? Vamos lá, adiante. A crônica e o conto, que são os meus gêneros favoritos, beleza? Que é uma história curta, breve, que você lê e você já tem ali o começo e o final da história. A crônica, ela tá mais ligada aos fatos cotidianos, uma coisa do dia a dia, né? Alguém que foi no supermercado, aconteceu alguma coisa, algo assim. Enquanto o conto, ele é como se fosse um mini livro. É uma história que se passa ali em qualquer lugar, pode ser uma fantasia, pode ser de qualquer coisa, e ela ali curtinha, né? Tem ali poucas páginas, 20, 30 páginas no máximo, beleza? E aí vocês dêem uma lida depois disso aí também, certo? E aí vem o romance, que é o preferido de todos. A maioria dos livros são publicados, são romances. Galera, uma coisa que é importante vocês entenderem aqui, e que eu já falei na sala, mas eu vou relembrar. Não pensem que romance é uma história de amor entre duas pessoas, não é isso. O romance, ele é um gênero textual. É uma estrutura, mais complexa do que a do conto. O que é um romance? O romance é uma história narrada com vários personagens e vários núcleos, e esses personagens vão evoluindo ao longo da história até chegar no ponto alto, que é chamado de clímax, beleza? Então, isso é que significa romance, certo? A história de amor entre dois personagens é somente um romance que a gente chama uma história romântica, uma história de amor. É o romance romântico, como a gente costuma chamar. Mas a gente faz essa associação errada às vezes. Então, por exemplo, você já deve ter lido o livro, ou pelo menos ter ouvido falar, ou até mesmo ter visto o filme, não sei nem se tem filme. Naquele livro, O Menino do Pijama Listrado. Talvez você já tenha lido o livro. Conta a história do quê? De uma criança no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Um livro super triste, mas a classificação dele é romance. É porque ele conta uma história de amor? Não tem nada a ver com isso. É romance porque é uma história narrada, né, longa, com vários personagens e beleza. Essa aqui é a definição, tá certo? Então vamos lá, adiante, beleza? Tem aqui algumas grandes narrativas, nós vamos ver aqui, Homero, que escreveu a Odisseia, também escreveu a Ilíada. Tem aqui alguns livros, A Divina Comédia é um livro muito bom, ele é do Dante Alighieri, é o nome do autor, beleza? Esse aqui, Dante Alighieri. Em casa vocês veem com mais cuidado, essa página aqui ela é bem legal. Tem também o Dom Quixote, que foi escrito pelo Miguel de Cervantes. O Dom Quixote é fantástico, beleza? Eu vou até colocar aqui um videozinho do Dom Quixote para vocês assistirem. É um desenho animado, vocês vão gostar. Assistam, beleza? E algumas coisas mais modernas, né? Como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Ulisses, Grande Sertão Veredas. Esse Grande Sertão Veredas é um livro fantástico. É sobre cangaço, Inclusive ele foi adaptado para a novela da Rede Globo. Aquela novela... Esqueci o nome agora, Cordel Encantado, se não me engano. Que é uma mulher que ela se fantasia de homem para poder ir lutar no cangaço, para vingar o pai dela. Parece um pouco a história da Mulan também, beleza? E é isso aí, galera. Agora vem as atividades. O vídeo já está ficando muito longo. Vamos encerrar por aqui. Dever de casa. Página 12, questões 1, 2, 3... 4, 5
e 6, beleza? Páginas 12 e 13, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou disponibilizar o livro digital para você que não tem o livro poder responder a atividade, e você que tem um livro, responde aí, que quando a gente voltar eu vou carimbar esses livros aí, beleza, galera? Então é isso, por hoje ficamos por aqui, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado aí a aula, fiquem todos com Deus, um abraço, beijo, até mais.